Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 3/3/2021, nós vamos iniciar mais uma aula de NRs. Hoje, aula de número 5. Aula de número 5, vamos iniciar. Vamos iniciar aí na apostila, página 93, onde vai falar sobre o processo eleitoral. (5.38.1) A empresa estabelecerá mecanismo para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. Essa comunicação recomenda-se um ofício, ou seja, enviado ao sindicato informando o início do processo eleitoral para os membros da CIPA. Documento esse assinado em duas vias, dentro de uma via para o sindicato e outra via para a empresa, para futuras fiscalizações de auditoria. Fiscalizações ou auditoria, certo? (5.39) Falando aqui sobre processo eleitoral, nós estamos falando de NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ainda do processo eleitoral, o presidente e vice-presidente da CIPA constituirão, dentre os seus membros, o prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso. A comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Aí nós temos aqui a CIPA e o processo eleitoral. Vamos lá. (60 dias antes do término do mandato anterior, convocar empregados para as eleições para a CIPA. 55 dias antes do término do mandato anterior, nós constituir a constituição da comissão eleitoral. 45 dias antes do término do mandato anterior, publicação e divulgação do edital de eleição. 15 dias do prazo mínimo, inscrição para o candidato membro da CIPA. 30 dias antes do término do mandato, realização das eleições. 30 dias antes da posse, treinamento para os membros da CIPA. 5.39.1 Nós temos aqui: nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. Então, onde não houver CIPA, não tiver o número de funcionários suficiente para constituir CIPA, será constituído pela empresa. Esse fato geralmente acontece em situação de primeiro CIPA no estabelecimento. Como não há membros de CIPA, ela não pode ser constituída por estes. Nesse caso, a CIPA é constituída ou formada por pessoas escolhidas pela empresa, de preferência que tenham conhecimento do processo eleitoral.
Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, vamos para o próximo slide. Vamos aqui, desculpa aí. Processo eleitoral 5.40 aqui. Observará as seguintes condições: publicação e divulgação digital em locais de fácil acesso e visualização no prazo de 45 dias antes do termo. 5.40, ainda falando, 15 dias é considerado suficiente para que todos aqueles que tenham interesse em se inscrever possam assim fazê-lo com tempo suficiente disponibilizado pela empresa. No caso aqui são 15 dias. Processo eleitoral 5.40, ainda falando do processo eleitoral, letra C. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setores locais de trabalho, com o fornecimento de comprovantes. Então, todas as pessoas podem participar Todas as pessoas podem participar do processo eleitoral. Ainda falando do processo eleitoral, na letra D, garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Aqui nós temos letra E, realização das eleições no prazo mínimo de 30 dias. 30 dias antes do término do mandato CIPA, quando houver. Então tem que ser 30 dias antes de terminar o mandato. Nós temos aqui, letra F, realizações de eleições em dia normal de trabalho, respeitando os horários e turnos, e em horários que possibilite a participação da maioria dos empregados. Então, toda eleição de CIPA tem que ter, no mínimo, 51% dos empregados. Se tiver 50%, não tem como fazer. Aqui nós temos do voto secreto, a letra G. Então, o voto é secreto. Todas as pessoas vão votar e o voto é secreto. Não pode ser exposto ao ponto de vista de cada pessoa. E nós temos aqui, letra F, a apuração dos votos em horário normal de trabalho com acompanhamento de representantes do empregador e dos empregados, em um número a ser definido pela comissão eleitoral. Então tem que ser num dia normal de trabalho, não pode ser nos finais de semana e nem fora do horário de trabalho. Letra I, faculdade de eleições por meios eletrônicos. A eleição tanto do voto com apuração pode ser feita por meios eletrônicos comum em empresas que os trabalham embargos, por exemplo, controle os serviços ou o pessoal de TI. Crie um sistema que o empregado pode ligar no sistema e com login e senha faz o seu voto. Isso aqui é muito difícil, mas as pessoas usam mesmo o voto impresso. 5.40. Aqui na 5.40, deixa eu ver aqui.
processo eleitoral observará as seguintes condições: guarda pelo empregador de todos os documentos relativos às eleições por um período mínimo de 5 anos. Todos os documentos devem ser arquivados, mínimo de 5 anos. Documentos relativos às eleições arquivado no estabelecimento. Então tem que ser arquivado, tem que ser guardado pelo estabelecimento, caso haja uma auditoria do Ministério Público do Trabalho. Essas informações têm que estar de fácil acesso, né? 5.41, aqui nós vamos falar sobre: havendo participação inferior a 50% dos empregados à votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação, que acontecerá no prazo mínimo de 10 dias. Então, pessoal, tem que ter no mínimo 51% das pessoas, né, que fazem parte do quadro de funcionários para poder validar essa eleição. Se não tiver, tem que marcar outra eleição no prazo até de 10 dias para que haja outra votação, certo? Então, hoje nós vamos encerrando essa aula de hoje, né, do dia 3/3 de 2021, aula de número 5. Até a próxima aula, pessoal. Tenham todos uma boa tarde.